Passava pouco mais da meia-noite do dia 28 de março de 2013, quando o Porto Santana, a 20 quilômetros de Macapá, foi literalmente para o fundo do rio Amazonas. O acidente provocou a morte de 6 trabalhadores e um prejuízo econômico superior a 500 milhões de reais em valores de hoje. O que parecia impossível, aconteceu. O porto foi levado pelo rio onde estava desde 1957. Sem as atividades do Porto Santana, milhares de trabalhadores ficaram sem emprego e a economia do estado do Amapá sofreu um impacto brutal. Durante décadas, este porto foi um dos principais vetores de desenvolvimento do estado. O Porto Santana foi construído para escoar a produção de manganês da Serra do Navio. Por iniciativa da antiga ICOME, Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês, o projeto contou com investidores e tecnologia dos Estados Unidos. O presidente da República dirige-se agora para Santana. Aí começa a Estrada de Ferro do Amapá, onde se localiza o porto destinado ao embarque de manganês, extraído da Serra do Navio. A ICOME administrou o porto por 4 décadas, da inauguração em 57 até o final dos anos 90, quando o vendeu para a Ancel, a Amapá Florestal e Celulose. Com o esgotamento da produção de manganês em 2006, o porto foi para a MMX, que o adaptou para a exportação de minério de ferro. A Anglo American passou a operar o porto a partir de 2008. 5 anos depois, em 2013, ocorreu o fatídico acidente. A Anglo American vinha renovando há anos o seguro das instalações e operações do porto com a seguradora Itaú. E a apólice contratada era sempre do tipo contra todos os riscos. Para fazer a regulação do sinistro, a seguradora nomeou a empresa americana Crawford, a maior do mundo nessa área, além de ser responsável também pela regulação dos maiores sinistros brasileiros. Esse processo é fundamental, porque é a partir dele que a seguradora pode prestar os serviços necessários para a confirmação da existência e do valor da indenização que socorrerá as vítimas do acidente. Depois de entender as causas do acidente em Santana, a Crawford produziu um relatório que reconhecia a cobertura e recomendava o pagamento da indenização pelo valor total da apólice. Inclusive, orientava um adiantamento de 200 milhões de reais. O pagamento do seguro seria a solução natural do problema. Aliás, de vários problemas. Mas isso não aconteceu. E, misteriosamente, a Itaú Seguros preferiu esconder o relatório da Crawford. O que se viu a partir daí foi um grande teatro, repleto de absurdos e mentiras. A Itaú escondeu o relatório da empresa que ela sempre contratou para os grandes sinistros. Relatório este que concluía que sim, dessa vez, a indenização deveria ser paga. Por mais que a Itaú tenha escondido o relatório da Crawford, vamos saber a verdade dessa história. No início do processo de regulação do sinistro, a Anglo acabou descobrindo que 20 anos antes, em 1993, houve um outro sinistro no porto. Um sinistro menor, mas que também envolvia deslocamento de solo. Na época, a dona do porto ainda era ICOME, que o operava desde a inauguração. A Anglo então solicitou à seguradora Itaú e ao seu ressegurador, o IRB, os documentos sobre o sinistro de 93. Ela queria entender exatamente o que tinha acontecido, não apenas para agilizar o recebimento da indenização, mas para que se pudessem adotar o quanto antes as medidas mais adequadas para a reconstrução do porto. O IRB teve o monopólio do resseguro no país a partir dos anos 30 até 2008. Durante esse tempo, teve a competência para a regulação
de todos os sinistros do Brasil. Os de grandes riscos, como este, regulou absolutamente todos. Durante meio século, desde a sua construção e implantação, o IRB garantiu os riscos do Porto Santana e, por isso, o conhecia melhor que ninguém. Mas a resseguradora e a Itaú preferiram esconder da Anglo os documentos sobre o acidente de 1993. Enquanto a seguradora e o IRB sonegavam a informação, a Anglo contratou especialistas para ajudá-la a entender o que aconteceu. Um deles é o professor da PUC-Rio, Dr. Sandro Sandroni, um dos mais importantes geotécnicos do país, com PhD no Imperial College da Universidade de Londres. Os estudos do Dr. Sandroni identificaram no solo da área do porto a presença de um tipo de argila bastante rara, nunca antes detectada no Brasil. Esta argila é classificada pelos especialistas como metaestável e altamente sensitiva. Muitos estudos foram feitos, sondagens, ensaios de campo, ensaios de laboratório, estudos diversos, e acabou ficando materialmente provado através desses ensaios que sim, o solo é um solo especial, que nós vamos chamar aqui de metaestável. E que a ruptura, sim, tinha sido uma corrida ou um flow slide semelhante àquelas que ocorrem na Noruega e na Escandinávia, de um modo geral, e no leste do Canadá, conhecidas como quickley. Nenhuma argila é quickley. Uma argila tem potencial para ser quickley. Quando acontece o flow slide, o fenômeno se materializa e então a argila é chamada de quicklays. A argila rara de Santana foi determinante para a ocorrência do sinistro. De acordo com o especialista, essa argila pode se fluidificar, se transformar quase em um líquido e iniciar movimentos de solo repentinos. Esses solos têm um comportamento bastante peculiar, porque tendo uma estrutura bastante metaestável, bastante floculada, com alta porosidade inicial, quando da ocorrência de esforços de cisalhamento de pequena magnitude, mas com repetitividade cíclica, como por exemplo, quando eles são submetidos diariamente a duas variações de marés, adicionado à sazonalidade da época de chuvas, eles acumulam essas deformações específicas de cisalhamento e podem entrar em ruptura por um fenômeno equivalente à liquefação estática, fluindo numa corrida de material por grandes distâncias, quase como um fluido viscoso. Meus amigos, se você comparar as duas, batimetria é a medição do fundo do rio, da profundidade do rio. Se você comparar as duas, você vai ver que depois do acidente, o fundo do rio, lá no meio do rio, subiu até 13 metros. De onde veio esse material? O volume desse material é compatível com o volume que escorregou. Não é todo o volume, que uma parte fica no caminho. O resultado da pesquisa do Dr. Sandro Sandroni foi criteriosamente detalhado no laudo compartilhado com a seguradora. Eles já tinham em mãos os relatórios da Crawford, que reconheciam a cobertura, além da totalidade das informações e documentos conhecidos e providos pela Anglo. O acervo da pesquisa, feita ao longo de mais de um ano, sempre foi compartilhado com a seguradora. Mas essa transparência não foi recíproca. Entretanto, com todos estes elementos, o caso já estava praticamente solucionado. Mas um outro tipo de sinistro começou a ser ensaiado secretamente.
quase um ano depois do acidente, sem que a Anglo tivesse recebido qualquer informação da seguradora, entra em cena um novo e estranho personagem, a ON, uma empresa reguladora de pouca expressão no mercado, recém-chegada de Portugal e que nunca havia trabalhado em grandes sinistros com a Itaú. No apagar das luzes da regulação do sinistro, a ON foi chamada para interferir no trabalho da Crawford. Se isso já era muito estranho, qual foi a surpresa pior? Pouco tempo depois, a seguradora surpreendeu a Anglo em São Paulo com um documento de 400 páginas em que negava o pagamento do sinistro. E no mesmo dia, no Rio de Janeiro, como nunca antes ocorreu no mundo dos seguros, a Itaú entrou com uma ação na justiça para declarar a mesma coisa, que não devia nada à Anglo. A inédita iniciativa foi maquinada durante um bom tempo. Afinal, o longo requerimento feito contra a Anglo foi elaborado por 3 diferentes escritórios de advocacia. O documento entregue à justiça tinha 700 páginas, 300 a mais que a entregue à Anglo horas antes. Mas, pelo visto, alguém esqueceu de contar para os advogados que a Crawford não aceitou assinar um relatório completamente diferente daquele que ela havia elaborado. Basicamente, a ON, quer dizer, a seguradora, usou 2 principais argumentos para negar o pagamento do seguro. A Anglo teria agravado o risco ao estocar intencionalmente imensas pilhas de minério onde era proibido, na parte baixa do porto. O acidente teria sido um deslizamento, risco que teria sido secretamente excluído do seguro após o acidente. Mas o que estaria por trás dessa mudança de rumos no processo? Por que a ON teria entrado no jogo? A resposta para essas perguntas veio rapidamente e a verdade começou a aparecer. A Itaú Seguros estava vendendo a sua carteira de grandes riscos para a americana Ace por R$1,5 bilhão. E o pagamento da indenização do acidente de Santana representava 1/3 do valor total do negócio. A Itaú dependia da aprovação dos seus resseguradores para que pudesse reconhecer a cobertura do sinistro. Alguns resseguradores não queriam pagar a indenização e, juntos, eles criaram a estratégia para dar o calote. O absurdo era tão grande que o superintendente de grandes riscos da Itaú, o senhor Mário Bicalho, pediu demissão depois de 30 anos de casa. Ele não concordava com as artimanhas criadas contra a Anglo. E ele não só se desligou da empresa, como registrou o boletim de ocorrência por se sentir ameaçado. Quando percebeu o que acontecia nas sombras, a Anglo entrou imediatamente com uma ação na justiça para ter acesso a todos os documentos produzidos antes da ON entrar em cena. Era preciso dar transparência ao que eles se esforçavam para esconder. Foi nessa ação que finalmente foi revelado o conteúdo dos relatórios da Crawford, indicando que havia cobertura do seguro e que deveria ser feito um adiantamento de R$200 milhões. O relatório também trazia conclusões do perito contratado pela seguradora, senhor Ismar Ferrari. Para ele também, o sinistro seria uma liquefação de solo e que, neste caso, falar em agravamento de risco seria injusto. A Anglo trouxe imediatamente esses documentos para sua defesa. Lá estavam explícitas as reais intenções da seguradora e de suas assistentes: fazer um tremendo teatro para fugir do pagamento. Uma encenação de má-fé. A questão aí é que a liquidação do sinistro corresponde ao cumprimento de uma obrigação que a seguradora tem por força do contrato de seguro. Entendeu? Ela está executando o contrato. Então, na hora de fazer a liquidação do sinistro, a seguradora tem que cumprir o dever de boa-fé do artigo 422 do Código Civil. Né? E, em função disso, a liquidação tem que ser a mais célere possível. Né? A seguradora, na medida em que vai
recebendo as conclusões técnicas, se essas conclusões indicam para a liquidação do seguro, o pagamento da indenização, ela já deve proceder aos adiantamentos cabíveis, né? Esses documentos, inclusive, que se produzem na liquidação do sinistro, são documentos comuns das partes, né? Quando uma seguradora, enfim, diante de uma conclusão técnica que aponta para o pagamento da indenização, ao invés de fazer os adiantamentos, né, vai buscar outras conclusões para tentar se contrapor a essas primeiras, né, ela nitidamente está descumprindo com o dever de boa-fé que a lei lhe impõe, né. E eu, no caso da Anglo American, estou bastante convencido de que a seguradora não cumpriu com o seu dever de boa-fé. Mesmo com a revelação de todos os abusos que cometia, a seguradora insistiu em seu jogo de cena sinistro. E continuou mentindo. O teatro do absurdo chegou até a ganhar a simpatia de um perito judicial que aplaudiu alguns argumentos encenados pela seguradora. Ainda assim, o laudo desse perito judicial reconhece que seria impossível ter no local as imensas pilhas inventadas pela seguradora. E esse era o argumento central da Itaú para defender o agravamento de risco. Mas, no entanto, essa tese simplesmente sumiu de cena. A fonte dessa tese era a deturpação do depoimento dado à Capitania dos Portos pelo senhor Jeremias Moura. Não há uma linha na transcrição de seu depoimento sobre a existência de pilhas de minério na parte baixa do porto. Mas a UOM precisava ancorar a sua caravela nessa mentira. A seguradora não só fraudou a verdade, como usou a tese das imensas pilhas para consultar universidades do país e, assim, documentar a sua farsa. Bom, sem base na realidade, não podia ser diferente. A conclusão dos técnicos não foi assim um primor de convicção. Mas, obviamente, ninguém enfiou a mão nessa cumbuca com muito gosto. Sentiram o mau cheiro. E como fede? Um gajo desavisado poderia pensar que o caso do Porto Santana ocorreu no rio Tietê. Mas não. A busca pela verdade nos leva de volta ao rio Amazonas. Depois da pilha gigante virar pó, o perito judicial, resistindo a reconhecer o caráter especial da argila do Porto Santana, foi levado a procurar outras pilhas e aí cometeu alguns erros. O primeiro deles foi considerar que haviam apenas 2 pátios de estocagem de minério. Na verdade, eram 8. Depois, selecionou e sobrepôs imagens de satélite com pequenas pilhas de restos de minério caídos da operação do porto para tentar justificar uma sobrecarga que o seguro já cobria. É muito comum em toda operação com minério de ferro, e muito mais no Amapá, devido à precipitação de chuvas que é intensa, você tem fuga de minério cai no chão, e existe uma prática normal de você juntar esse minério, fazer pequenas pilhas com máquinas pequenas. E aí essas máquinas fazem esse tipo de ajuntamento desse minério num determinado ponto do pátio e nesses momentos, algumas dessas pilhinhas pequenas ou desse ajuntamento de minério ficavam nessa parte inferior, como já foi falado, que não havia estoque de minério lá, e sim esse ajuntamento dessa sujeira que caía das correias, e num segundo momento você ia lá e colocava esse material no caminhão que voltava para as pilhas. Esse material geralmente era pequenas quantidades. Durante uma operação, durante um mês, você fazia isso com 200 toneladas. Você está falando aí de 10 caminhões no mês. Você conseguia retirar de lá, né? Então, fazendo uma proporção e fazendo uma avaliação, um comparativo, uma pilha normal você precisa de 1.000 caminhões. Uma pilha pequena de 20 mil toneladas. Né? E quando você está falando de uma pilha daquela, você está falando 10 viagens com caminhão. Quer dizer, algo bem irrisório que em algum momento ficou realmente depositado na parte inferior, mas que não era minério destinado à operação de embarque nos navios. Finalmente, para afirmar que a Anglo não respeitaria os fatores mínimos de segurança,
Foi necessário selecionar uma pilha, escolher uma posição para ela e ainda dobrar o seu tamanho. Depois de dobrar artificialmente o tamanho da pilha, foi possível afirmar que ela avançaria sobre a área onde não poderia estar. Mas ainda assim, não se chegava a nada que pudesse causar o acidente. Então, transformou a pilha, que era cônica, em retangular. E isso multiplicou muitas vezes a carga sobre o terreno. Todo esse esforço porque o perito judicial é engenheiro de produção. Ele não está acostumado aos fenômenos que causaram um acidente. Mesmo sem ser especialista geotécnico e sem se basear em qualquer estudo aprofundado, o perito arriscou entrar no pantanoso assunto da argila de Santana e entrou sem saber do que falava. O perito judicial tentou desqualificar as conclusões do Dr. Sandrone. Para ele, elas seriam apenas um devaneio geotécnico. Mas é justamente aí que se escancara a fragilidade do seu trabalho. A Anglo consultou os maiores especialistas geotécnicos do Brasil para saber se a argila de Santana era ou não especial. E eles foram unânimes em rechaçar a versão do perito judicial e reafirmaram a conclusão do Dr. Sandrone. A começar por Willy Lacerda, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde está o maior centro de pesquisa em geotecnia do país. Eu li todos os documentos disponíveis, relatórios, etc. E não concordo, por exemplo, com o laudo da pericial. O laudo pericial afirma que aquela argila é uma argila semelhante às argilas litorâneas brasileiras. Eu acho que não é o caso. As argilas brasileiras litorâneas têm umidade bastante alta, acima de 100%, e são predominantemente constituídas pela fração argila, mais de 70%. E em Santana ocorre o contrário. Nós temos 70% de silt e apenas 25% a 30% de argila. Portanto, é um silt argiloso. E, além disso, ele tem um alto índice de liquidez, isso é, a sua umidade natural é significativamente acima do limite de liquidez. Então, o acidente deve se referir a um movimento de massa do tipo corrida, que é uma condição típica das argilas com alta sensitividade, não usual nas argilas moles da costa brasileira. Esse material do Porto de Santana não trata-se de uma argila, e sim de um silt, e por conta disso, o índice de liquidez elevado o torna ainda mais complexo do ponto de vista estrutural, porque ele vai ter um índice de vazios muito maior com menos argila, né? Da mesma forma, ao analisarmos os ensaios de campo, né, percebe-se com análise acurada as diferenças entre os materiais argilosos da costa brasileira e este material siltoso do porto de Santana. Algumas conclusões podem ser obtidas como resultado desta análise. A primeira delas, o parecer do perito não está correto quando afirma que essas argilas do Porto de Santana têm propriedades semelhantes ao resto da costa brasileira. As propriedades são singulares e são diferentes. A diferença reside no fato de que as argilas do Porto de Santana são altamente sensitivas, com uma estrutura metaestável. Em geral, pode-se dizer que este comportamento é semelhante a de outras áreas do mundo, como Escandinávia e Canadá, onde as argilas são reconhecidas pela sua alta sensitividade. Se alguém ainda pudesse pensar que todos esses craques da geotecnia brasileira estivessem no mesmo devaneio, a Anglo resolveu consultar os maiores especialistas do mundo. 4 deles foram agraciados com o Prêmio Nobel da Geotecnia. E o 5º preside o maior centro de estudos de solos sensitivos do mundo. The
investigations at the Santana port clearly indicate that the soft, sandy, silty material with clay content there is of a nature that exhibits fairly high sensitivity. This means that the structure is metastable. It tends to break down when you exceed a certain shear stress level. That creates large pore pressures, and we will get a liquefied mass or a liquefied failure plane that can create what we call a flow slide. All indicators show that the soils involved are structured and highly sensitive. The shape of the crater of the landslide with a retrogression distance of 50 to 100 meters is typical of a flow slide. As for the runout distance, it has been of about 350 meters, which is associated with a shear strength of 2 to 4 kPa, which is consistent with the remolded shear strength of the clay silts which were involved in the landslide. So I think that confirms that the soil was sensitive. In my opinion, the in situ and laboratory tests show that the sandy clay silts have both a potential to collapse and a potential to flow. This is illustrated by the brittle behaviour observed in situ vein tests, by the very large generation of pore pressures during cone penetration, by the liquidity index being greater than 1, and by the void ratio lying well above the intrinsic compression line. The soils have a very low remoulded strength, which enables the soils to flow when remoulded in the regressive slide that occurred. Nessa lista estão o professor Jamilkovski, cujos estudos impediram a queda da Torre de Pisa e garantem a estabilidade de Roma, Veneza e Chernobyl. I have no doubt that this slide has occurred due to the original properties of the soil and is not influenced, it has been not influenced by any anthropic activity. E o outro é o professor James Mitchell, nada mais, nada menos, o profissional que coordenou as análises de solo da Lua para viabilizar a missão Apollo 11. Failure scarp, which is now presently visible, observable, but it's not indicative of where the failure started, because the failure itself was of a retrogressive nature, beginning at the river side and moving backwards towards the final scarp. I think the information indicates failure initiated the flow slide due to the metastable structure of the soil and the strain softening of the clay. Most likely it started as a small slide beneath the water surface and quickly expanded in the backward direction. So what are the triggers? Well, I think there's no evidence of any dredging, no erosion, no earthquakes have been documented, and there was no documented loading on the surface at the time of the slide. And the slide occurred when the tide in the river had dropped something in the order of 1.6 meters. And there's at the same time a high water content in the fill on top of the slope because it had been raining. And both of these things are destabilizing factors. And this whole zone had been subjected to a cyclic loading due to the tidal rise and fall, about 12-hour frequencies, and that had been going on for many years. And that sort of thing can induce very small strains,
but over time they become somewhat more significant, and they move the condition of the soil towards a failure state, and that can be followed then by a collapse, much as the type is seen here. When that occurs, failure in a small zone can lead to a spreading of the whole process and movement of large amounts of material. And I think in this case it excludes one hypothesis that I've read in connection with the study of this event, that it was initiated at the scarp. That would not be inland at the scarp. That would not be possible because the failure initiated at the river's edge and moved backwards. And in conclusion, what we see here as a failure, I think, is very similar to flow slides in many other natural soils and in tailings deposits, in hydraulic fills, and things of that sort. So the key to the whole thing is the initially very loose and high water content structure of the soil that was susceptible to significant loss of strength when disturbed. That's essentially what happens. E qual é mesmo a conclusão dos maiores especialistas geotécnicos do Brasil e do mundo? Não há mais dúvida. O laudo do perito judicial não se sustenta. A verdade prevalece.